A seguir, Programa Painel. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 16 de abril de 2019. Está no ar o programa Painel. O governo enviou ao Congresso Nacional projeto de lei regulamentando o ensino domiciliar no Brasil, permitindo que os pais ensinem os filhos em casa. O texto prevê que os alunos do ensino básico sejam avaliados anualmente pelo MEC e que os pais ou responsáveis legais apresentem projeto pedagógico individual para ter aprovado o pedido. Proposta polêmica que está na pauta do painel de hoje. Neste momento, estamos ao vivo pela UPF TV, no canal 4 aberto e no canal 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF, no Facebook e no site da UPF TV. Contamos sempre com a sua participação. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. Quer participar do programa? É só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. E agora, mais uma novidade. Você também pode assistir ao programa ao vivo pelo site da UPF TV. Com a gente no programa desta semana está o doutor em filosofia e professor da pós-graduação aqui da Universidade de Passo Fundo, pós-graduação em educação, professor Cláudio Dal Bosco, e também o diretor do CMP Sindicato de Passo Fundo, Eduardo Albuquerque. Obrigada pela presença. Um assunto polêmico, não é, que já gera muitas divergências. Professor Cláudio, queria saber qual é a preocupação dos educadores em relação a esse tema, a educação domiciliar. Gostaria inicialmente de te cumprimentar, agradecer pelo convite, cumprimentar também o Eduardo, cumprimentar todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse programa. Na verdade, são várias preocupações, né? Mas gostaria de focar, talvez, especificamente numa delas, que é o conteúdo do projeto de lei. Ele traz como consequência a exclusão da escola e do professor no processo formativo das novas gerações. Uhum. Ou, se não a exclusão, pelo menos o enfraquecimento, né? E isso é uma coisa muito séria, né? Porque, historicamente, tanto a escola como... A escola cumpriu e cumpre um papel fundamental, eu diria, duplamente na história da cultura ocidental, principalmente no mundo contemporâneo, né? O papel de socialização das novas gerações, o que acontece no interior da escola, o que a escola oportuniza para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, a família não tem condições de oferecer, ou pelo menos não oferece nos mesmos termos, a questão da socialização. E o segundo ponto é o que eu gostaria de usar essa expressão de dizer, a escola, historicamente, ela sempre foi um espaço onde se trabalhou com o conhecimento. Se trabalhou com o conhecimento em várias dimensões, em várias direções. E a escola se constituiu, historicamente, como sendo esse espaço do ócio estudioso. Uhum. É ali onde as novas gerações elas têm acesso ao conhecimento, e não só têm acesso, elas têm a oportunidade de construírem o seu próprio conhecimento, né, orientado, acompanhado por um espaço pedagogicamente constituído e com a presença e o preparo profissional do professor. Então, o projeto de lei, na verdade, ele está dizendo, em outros termos, que a escola ela pode ser dispensada e o professor também passa a ser secundário. Então, essa é uma faceta do problema. A outra faceta é que condições as famílias, condições culturais e tempo e condições econômicas, as famílias brasileiras, na sua grande maioria, têm para dar conta
dessa proposta. Né? Pois é. E fazer um plano pedagógico, por exemplo, que é uma dos critérios apresentados no projeto. Já começa por aí, né? Como é que, por exemplo, um alto índice de analfabetismo funcional que nós temos no país, com que condições pedagógicas se tem para elaborar uma proposta, para depois acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do aluno. Então, eu fiquei só nessa questão, vamos dizer assim, mais de natureza pedagógica, mas tem uma questão também de natureza mais da aprendizagem, né? Os grandes pedagogos contemporâneos, eles enfatizam essa ideia da importância, né, principalmente no caso da criança e do adolescente, da aprendizagem entre os pares da mesma idade. Uhum. E que isso, a escola se torna um ambiente rico, propício, né, para oferecer um tipo plural e diversificado de aprendizagem e de socialização entre crianças da mesma idade, com procedência diferente, com maneira de pensar diferente. Isso é intensificar a riqueza cultural e plural do mundo contemporâneo, que é vital para uma sociedade republicana e democrática. Né? Bom, num contraponto a essa posição, a gente tem aí uma gravação que a gente fez com o professor Ironi Andrade, que nós vamos rodar a partir de agora, porque ele é favorável ao projeto Escola Domiciliar. Vamos ver. Eu sou favorável ao ensino domiciliar ou à educação familiar por vários fatores. O primeiro deles é um direito previsto em lei, tanto na Constituição Federal, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e também no Código Civil Brasileiro. Todos esses diplomas legais dizem: a educação é direito, ou dever, perdão, a educação é dever do Estado e da família. Então, é um direito que existe. Segundo, eu sou favorável porque será uma forma de aproveitar o potencial econômico financeiro das famílias, desonerando o Estado, com o que, evidentemente, haverá a possibilidade de melhoria do ensino público. Agora, eu sou favorável mediante a regulamentação do assunto, que é o que o atual governo está propondo. Que fique bem claro, ele não está criando a educação domiciliar. A educação domiciliar já existe. O que não existia era a regulamentação, ou seja, como essa educação domiciliar acontecerá. O MEC vai avaliar, o MEC vai aplicar provas para certificar a aprendizagem das crianças. Não será uma educação para quem quiser, é para quem comprovar junto ao MEC condições para educar no domicílio. Bom, o professor Ironi fala que a proposta é regulamentar e que essa possibilidade de ensino domiciliar ela já é possível. Ele argumentou a questão constitucional. Eu queria saber do professor Eduardo, na sua opinião, o que está por trás dessa proposta que é apresentada pelo governo? Bom, então, boa noite, Zumara, boa noite, professor Cláudio, boa noite aos telespectadores da TV UPF. Existem vários desdobramentos dessa proposta. O professor Cláudio abordou com muita propriedade a questão pedagógica, que de fato é uma incógnita do como isso vai funcionar e se de fato vai funcionar adequadamente no nosso ambiente cultural. Mas eu procuro analisar um contexto um pouquinho diferente, que é a questão econômica. Eu vejo sim, existe um interesse econômico muito grande por trás dessa proposta. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde é permitido, na maioria dos estados americanos é permitido o homeschooling, como é chamado lá, é uma indústria que movimenta mais de $1 bilhão ao ano, ou seja, ela é sim uma indústria rentável e obviamente que aqui no Brasil nós temos vários grupos interessados nessa aprovação, porque logo em seguida estarão lançando programas
privados de homeschooling para atender alunos, de repente, em condomínios fechados ou determinados locais limitados por pais que se cotizam ou individualmente, mas sim, há uma indústria muito grande em relação ao homeschooling. E eu acho que um outro viés que a gente não pode deixar de abordar é a questão ideológica religiosa. A bancada religiosa está pressionando muito pela aprovação desse projeto, ou seja, há um interesse por parte desses grupos e eu vejo que esse interesse se atém principalmente às regiões de periferia ou nos bairros onde as igrejas poderão muito bem atender alunos, tirando-os da escola que é controlada ou que é conduzida pelo Estado. Então nós temos aí dois viés muito importantes, dos quais a gente não pode deixar de fazer esse debate, porque nós estamos tratando primeiro de uma matéria que ela tende a ser aprovada nos modelos que está sendo conduzido. O senhor acha que passa pelo Congresso? Eu creio que sim, porque isso nós estamos hoje, a gente não pode negar que o Brasil hoje ele entrou num outro momento social. Escola sem partido, projetos como Escola Sem Partido, que inclusive dialoga muito com esse projeto do homeschooling, reformas do ensino médio, reformas trabalhistas, todas elas são convergentes a uma nova proposta, uma nova modalidade de sociedade. E essa proposta, ela vem no viés neoliberal, ou seja, o liberalismo, aqueles que pregam a doutrina liberalista ou defendem, eles defendem o homeschooling sobre o argumento de que as famílias têm o direito de prover o ensino que lhe bem entender às suas crianças. Uhum. Então, nós estamos trabalhando, sim, com um novo momento da sociedade e nós não podemos deixar de avaliar dessa forma. Então, na minha opinião, passa, mesmo sendo um projeto de lei que se propõe a uma grande discussão, mas mesmo assim, conhecendo o que a gente já sabe da Constituição das duas casas legislativas, tanto Câmara e Senado, há muita facilidade de que isso passe, claro, patrocinado pelos lobbies e pela pressão desses grupos que eu te falei, os grupos religiosos e os grupos econômicos. Uhum. Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho, mas a gente volta a debater esse assunto no próximo bloco. Só um minuto. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. O ensino domiciliar está na pauta do painel desta semana. Bom, a gente fez uma enquete no Instagram perguntando para as pessoas se elas achavam que o ensino domiciliar poderia prejudicar a sociabilização das crianças ou não. E quase 70% das pessoas que participaram disseram que sim, que há prejuízo. Agora a gente vai assistir a um novo depoimento do professor Irony Andrade sobre esse assunto especificamente. Vamos conferir. Em relação à socialização ou à sociabilidade, eu não vejo também nenhum prejuízo. Por quê? Sejamos realistas. Hoje, o pobre convive com o pobre, o rico convive com o rico. Os pobres estão na escola pública e os ricos estão na escola particular. E mesmo no caso de estudarem na mesma escola, o rico convive com o rico e o pobre convive com o pobre. E mais, nesse projeto de ensino domiciliar que será encaminhado ao MEC, os pais terão que fazer constar atividades de integração com outras crianças. Ou eles promovem, ou então levam os seus filhos ao circo, ao cinema, promove lá um Natal solidário em que os filhos interajam com outras crianças. Bom, a gente viu aí a opinião do professor Irony Andrade. Aqui a professora Clenir Moreto, eu acho que ela
questiona faz um questionamento de algo que o professor Eduardo já falou. De qual casa e qual família estamos falando? A gente está falando de pessoas que têm condições econômicas melhores do que outras, não é, professor Cláudio? Sim, eu acho que essa pergunta, boa noite, a minha colega Clenir, trabalhamos juntos na mesma unidade. Eu acho que é uma questão fundamental aí. Nós estamos falando de que tipo de família e se essa proposta ela está considerando a brutal diferença que tem entre as famílias brasileiras do ponto de vista da renda, né? E também se ela dá conta da pluralidade das formas de família que uma sociedade complexa contemporânea tem, né? Então esse é o primeiro ponto que teria que se colocar em discussão e que, obviamente, pelos termos como está sendo pensado esse projeto de lei, não dá conta, tá? Tem um ideal de família aí que não é a realidade das famílias brasileiras, né? Da grande maioria. E isso por si só já traz um problema que nós no primeiro bloco levantamos de natureza pedagógica. Mas eu queria, conectado com essa questão do perfil da família, colocar uma questão que eu acho que ela é decisiva aí. A educação, ela é um bem público. E como bem público, se a gente for já voltar lá para o século XVIII e pegar, por exemplo, os grandes pedagogos franceses, tem um escrito do Condorcet sobre instrução pública do século XVIII, que é atualíssima, onde ele faz uma defesa da educação pública, a importância para uma vida republicana e democrática, né, para a formação da cidadania e para a preparação para o trabalho, né. Essa proposta, nos termos como ela está sendo encaminhada, ela retira indevidamente o dever e o compromisso do Estado com o financiamento da educação pública. E principalmente para a população que mais necessita. Que é de baixa renda. Que é de baixa renda. Quem vai financiar, por exemplo? Os pais teriam o tempo de acompanhar os filhos, teriam as condições de desenvolver a proposta pedagógica e assim por diante, né? Então, eu acho que teria que se colocar na mesa uma discussão. O importante é que isso, como um projeto de lei, vai ter o espaço de discussão pelas comissões. É importante que a sociedade se envolva. O senhor acredita, como o professor Eduardo, que a proposta passe no Congresso, professor Cláudio? Tem um ambiente político favorável, mas vai depender muito também de como a sociedade, as instituições de ensino, né, o pensamento democrático, republicano, reagir e se organizar em relação a isso. Porque hoje, segundo o último levantamento, 5.000 famílias no Brasil estariam dispostas a aderir a esse homeschooling. É pouco perto da população brasileira. Então, há espaço para mobilização contrária ao projeto. É a mesma coisa com as enquetes. A enquete mostra aí quase em relação 70%, à reforma da Previdência, em vários outros movimentos, né, propostas que não têm uma maioria, né? A questão, claro, é como está constituído o Congresso, né, como eles vão se movimentar, mas se tiver a democracia representativa, ela só funciona bem republicanamente, ou melhor, da melhor forma republicanamente, se ela tiver, se ela for acompanhada e pressionada pela democracia direta, pela sociedade civil, por organizações, e no caso aí compete às escolas, os movimentos sociais. É preciso ter uma pressão em relação a isso. Professor Eduardo, como é que ficam os professores nesse processo? Qual é a preocupação dos professores? Veja bem, ao se adotar o sistema de homeschooling, o ensino domiciliar, isso significa contratar professores. Eu vou trazer um dado que ele é muito significativo nesse sentido. Nos Estados Unidos, enquanto o Estado ele investe em torno de $11.000 por aluno ao ano com a educação pública, quando esse aluno vai para o homeschooling, ou seja, ele passa a ser ensinado em casa, esse investimento familiar nesse aluno, ele baixa para $600.
Veja a diferença abissal que existe nesse investimento, e aí você se deduz o quê? De que, óbvio, se tirou toda a estrutura do Estado, para se manter uma estrutura de ensino, mas principalmente se tira muito do ganho do professor. E aí ficam as perguntas. Como é que serão as relações de trabalho com esse professor? Olha, nós estamos hoje num mercado precarizado com altas taxas de desemprego no meio das licenciaturas. Nós teremos muitos professores que aceitarão de pronto qualquer proposta de trabalho para que eles possam, no mínimo, ter um sustento. Ou seja, eles aceitarão propostas de trabalho sem nenhum resguardo nas questões trabalhistas, porque é bom lembrar, né, Cláudio? É uma precarização da função. Total. E eu quero lembrar que foi aprovado uma reforma trabalhista que permite a terceirização do ensino. Então, permite também a figura do professor intermitente, ou seja, existem mecanismos legais hoje que já facilitam isso. E, como eu trouxe esse dado do investimento, que ele é muito diferente, obviamente que vamos ter uma precarização e uma falta total de controle, Zumara, porque nós não teremos nem entidades sindicais que possam fiscalizar. Então, nós temos um problema sério com relação a isso. E quando o professor Ironi ele faz uma argumentação de que, tirando esses alunos da escola, vai se economizar para a educação pública, para mais investimentos, ele não se configura, na verdade, como fato. Porque, veja bem, esses alunos que vão fazer uso do homeschooling, grande parte já não é da escola pública. São alunos de escolas privadas que farão a preferência e terão condições de pagar por um professor particular. Quer dizer, a distância social entre um e outro, ela vai ampliar. Exatamente, e aí nós criamos acentuamos o abismo social que existe, e o que a gente já fala na teoria na escola dualista, né? Claro. Onde nós temos a escola para o pobre e vamos ter... Na tradição ocidental e na sociedade brasileira não é diferente. A escola sempre foi uma grande oportunidade, né, principalmente para os grupos populares. É uma forma de conquistar um espaço social, de buscar uma vida mais digna. Sempre teve esse caráter, né, de socialização. Na medida em que se joga isso para as famílias, e daí nós temos que falar que a grande maior parte dessas famílias são sem condições econômicas, nós estamos criando um outro problema maior ainda do que nós já temos, né? Sim. Agora, professor Eduardo, como fazer, por exemplo, aqui a proposta que está encaminhada ao Congresso diz que os pais devem fazer um plano de ensino e encaminhar para o MEC. É fácil fazer um plano de ensino, professor Eduardo? Bom, no Brasil nós temos... Esse é apenas um item do projeto. Sim. Vamos considerar que no Brasil, em termos de educação, todo mundo dá a sua opinião, né? Nós temos economistas que interferem na educação, nós temos advogados, nós temos todos os engenheiros que estão dentro da educação. O contrário não é verdadeiro, né, professor? Se um educador como nós inventa de palpitar em outra área, somos execrados. Mas, obviamente, que não é nada fácil, porque essa é uma construção coletiva. O projeto político-pedagógico ele leva em consideração uma série de fatores que, obviamente, uma pessoa leiga que não foi preparada adequadamente, ela não terá a condição de fazer com que o seu filho tenha, de verdade, um aproveitamento feito, por exemplo, por um especialista. Mas eu volto a repetir. Eu vejo isso como um mercado econômico muito promissor e não faltarão empresas de homeschooling que oferecerão, inclusive, projetos prontos, como a gente já tem hoje no mercado, né? Se uma escola hoje quiser, ela contrata uma empresa que cuida de todo o processo pedagógico, os professores da própria escola não precisam se preocupar. Então, nós teremos esses mecanismos. Mas, veja bem, mais uma vez eu quero enfatizar. Nós estamos criando, estamos acentuando, como diz o professor Cláudio, uma diferença que já é enorme, brutal, na questão social, e o homeschooling vai contribuir para isso. Vai piorar ainda mais. Vai piorar porque nós não temos essa condição hoje de
principalmente na forma, nas relações culturais e sociais do Brasil. Professor Cláudio, um minutinho. Qual é o papel da universidade nesse processo de discussão? Eu acho que a universidade, sobretudo, precisa continuar de maneira decidida, investindo na formação de professores, né? E precisa intensificar o diálogo com a escola, no sentido, inclusive, de acentuar para a sociedade a importância de termos escolas organizadas, professores profissionais competentes e que tenham o domínio técnico do saber pedagógico para, inclusive, entre outras coisas, auxiliar na elaboração da proposta pedagógica. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. O painel está encerrando. Agradeço a companhia de vocês. Lembrando que o programa reprisa na UPF TV amanhã, quarta-feira, às 11 horas da noite e também na quinta-feira, às 10 da noite. Na próxima semana, a gente volta com outro tema de interesse da comunidade. Até lá.